Fala pessoal, vamos para as análises dos jogos de sábado 4 de junho de 2022, mas antes vamos conferir a lista de quinta-feira. E na lista estava o Beck Israel contra a Islândia e não bateu. O Israel até abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo e ainda no primeiro tempo sofreu o empate, no início do segundo tempo tomou a virada e no final do jogo aos 84 empatou a partida. E nesse jogo também estava o over mais de 2,25 gols e bateu. Outro jogo que estava na lista era o over mais de 2 gols Sérvia contra a Noruega, esse não bateu. A Noruega venceu por 1 a 0 com o gol do Haaland aos 26 minutos do primeiro tempo. A seleção da Sérvia até tentou, foi melhor durante grande parte do jogo, mas não conseguiu o empate e foi derrotada mesmo por 1 a 0. Teve mais posse de bola, teve mais finalizações. No segundo tempo teve 68% de posse de bola, 9 finalizações, 5 finalizações no gol, mas não conseguiu fazer o gol. Outro jogo que estava na lista era o Bulgária contra a Macedônia do Norte, bateu. A partida terminou em empate em 1 a 1. A seleção da Bulgária abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, mas no segundo tempo a seleção da Macedônia do Norte empatou a partida. Mesmo jogando fora de casa, a seleção da Macedônia do Norte jogou melhor durante grande parte do jogo. 56% de posse de bola, finalizou 15 vezes contra 4 da seleção da Bulgária. E para fechar a lista dos jogos de quinta-feira estava o Estônia contra o San Marino. Não bateu. A equipe da Estônia venceu por 2 a 0, 2 gols no primeiro tempo, aos 24 e aos 32. Então a lista de quinta-feira ficou aí com 2 acertos e 3 erros. Vamos agora para as análises dos jogos de sábado. Antes de começar, deixa eu falar para vocês aqui que está rolando uma aposta grátis de R$ 5,00 pré-jogo para o jogo Juventude contra o Fluminense. Se vocês ainda não têm cadastro na Betfair, eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar o link do vídeo como que usa essa aposta grátis. E vamos começar com a Nations League. Neste sábado temos ainda alguns jogos da primeira rodada. Hungria contra a Inglaterra. Os últimos jogos entre eles, empate por 1 a 1, vitória da Inglaterra por 4 a 0 e vitória da Inglaterra por 2 a 1. A seleção da Hungria vem de vitória, venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0 e ainda em 2022 perdeu em casa para a Sérvia. A Inglaterra em 2022 venceu a Suíça por 2 a 1 e também venceu a Costa do Marfim por 3 a 0. A Inglaterra é favorita com uma odd de 1,36. Eu gosto de odds acima de 1,50, mas nesse jogo eu vou buscar esse back Inglaterra. Dando sequência, Itália contra a Alemanha. Os jogos mais recentes entre eles são 2 empates, 0 a 0 e 1 a 1. A seleção da Itália vem de derrota, perdeu para a Argentina por 3 a 0 e ainda em 2022 venceu a Turquia por 3 a 2 e perdeu para a Macedônia do Norte. Em 2022 são 2 derrotas e 1 vitória. E a seleção da Alemanha vem de empate contra a Holanda e vitória sobre a seleção do Israel. Aqui é um jogo 100% para leitura. A Itália não vem jogando muito bem nos últimos jogos e eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Armênia contra a Irlanda eu vou deixar fora. Finlândia contra a Bósnia também vou ficar fora. Montenegro contra a Romênia também não vou me envolver nesse jogo. Lituânia contra o Luxemburgo, vou ficar fora desse jogo também. Turquia contra Ilhas Faroé, não tem muito o que fazer, a Turquia com uma odd de 1,11. Campeonato argentino também vou ficar de fora, então vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. América Mineiro contra o Cuiabá. A equipe do América Mineiro nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Cuiabá nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. A classificação, jogando em casa, a equipe do América Mineiro ocupa a 9ª colocação. Em 3 jogos venceu 2 e empatou 1. Ainda não perdeu jogando em casa. Jogando fora de casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 6ª colocação. Em 4 jogos tem 2 vitórias e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do América por 2 a 0, empate em 0 a 0 e empate em 0 a 0. A equipe do América Mineiro vem de empate fora de casa contra o Corinthians e a equipe do Cuiabá vem de derrota em casa, perdeu para o Atlético Paranaense. Nesse jogo eu vou colocar a equipe do América Mineiro em back. Dando sequência, Atlético Paranaense contra o Santos. A equipe do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Santos nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A classificação, jogando em casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 6ª colocação. Em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 derrota.
Jogando fora de casa, a equipe do Santos ocupa a 17ª colocação. São 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Santos por 1-0, vitória do Atlético Paranaense por 1-0 e vitória do Atlético Paranaense por 1-0. A equipe do Atlético Paranaense vem de vitória fora de casa, venceu o Cuiabá por 1-0. E a equipe do Santos vem de derrota, perdeu em casa para a equipe do Palmeiras. Nos últimos 3 jogos, o Santos tem 1 derrota e 2 empates. Aqui, se a equipe do Santos tivesse com uma odd abaixo de 3, eu ia colocar o Santos em lei, mas não vou colocar o Atlético Paranaense em back com essa odd de 1,95. Embora eu acredito até que o Atlético Paranaense deva vencer essa partida, o Santos não vem jogando muito bem nos últimos jogos e o Atlético Paranaense vem se recuperando no campeonato. Dando sequência, Avaí contra o São Paulo. A equipe do Avaí na 13ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do São Paulo ocupa a 5ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Avaí ocupa a 5ª colocação, em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 derrota. E jogando fora de casa, a equipe do São Paulo ocupa a 15ª colocação, em 4 jogos são 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do São Paulo por 1-0, empate em 0-0 e empate por 1-1. A equipe do Avaí vem de derrota, perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro por 2-1, já são 3 jogos sem vencer. E a equipe do São Paulo vem de empate, em casa empatou com o Ceará por 2-2. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista, que me agradaria um lei e Avaí, mas nessa odd de 4 não dá. A equipe do São Paulo ainda não venceu nenhum jogo fora de casa, são 2 empates por 1-1. Empatou com Fortaleza, que não venceu nenhum jogo ainda no campeonato. Dando sequência, Ceará contra o Coritiba. A equipe do Ceará ocupa a 15ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a equipe do Coritiba na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Ceará ocupa a lanterna, não venceu nenhum jogo, são 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Coritiba ocupa a 18ª colocação. Em 4 jogos tem 1 empate e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Ceará por 2-0, vitória do Ceará por 2-1 e vitória do Ceará por 3-2. O Ceará venceu os últimos 3 jogos. A equipe do Ceará vem de vitória, venceu Fortaleza por 1-0, depois de empatar contra o São Paulo fora de casa por 2-2. A equipe do Coritiba vem de vitória em casa, venceu o Botafogo por 1-0, depois de perder para o Atlético Goianiense fora de casa por 2-0. O Ceará com uma odd de 1,73 não me agrada muito, o time não vem bem no campeonato brasileiro. Deixa eu dar uma olhada no mercado de gols. O over mais de 2,5 com uma odd de 2,10. Aqui acho que dá para buscar o over mais de 2 gols nesse jogo. Dando sequência, Atlético Goianiense contra o Corinthians. O Atlético Goianiense na 18ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Corinthians na 3ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates. Jogando em casa, a equipe do Atlético Goianiense ocupa a 14ª colocação. Em 4 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, o Corinthians ocupa a 5ª colocação. Em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles: empate por 1-1, empate por 0-0 e vitória do Atlético Goianiense por 2-0. O Atlético Goianiense vem de um empate fora de casa contra o Internacional por 1-1 e a equipe do Corinthians vem de empate contra o América Mineiro em casa também por 1-1. O Corinthians vem de 5 empates consecutivos, 4 deles por 1-1. Aqui eu colocaria o Atlético Goianiense em lei, mas fez um bom jogo contra o Internacional, merecia até a vitória. Deixa eu dar uma olhada no mercado de gols desse jogo. O over mais de 2,5 aí com uma odd já de 2,35. Acho que dá para colocar também nesse jogo o over mais de 2 gols. Dando sequência, temos Major League Soccer, Vancouver contra o Real Salt Lake. A equipe do Vancouver ocupa a 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Real Salt Lake na 3ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Vancouver ocupa a 18ª colocação. Em 6 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Salt Lake ocupa a 11ª colocação. Em 8 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles:
vitória do Vancouver por 4-1, vitória do Real Salt Lake por 4-0 e vitória do Salt Lake por 3-1. O Vancouver vem de vitória, venceu o Kansas City por 1-0 fora de casa, e a equipe do Salt Lake vem de vitória, venceu em casa o Houston Dynamo por 3-0. Esse jogo eu acho que é para gols. Deixa eu dar uma olhada aqui no over 2,5 como que tá a odd. O over 2,5 com uma odd de 1,95 eu acho mais interessante do que colocar um back Vancouver, ou lay Vancouver, ou back Real Salt Lake. Eu vou colocar aqui o over mais de 2,5 nesse jogo. Dando sequência, temos também Campeonato Brasileiro da Série B. Bahia contra o Criciúma. A equipe do Bahia na quarta colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Criciúma ocupa a 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Bahia ocupa a 2ª colocação. São 4 jogos e 4 vitórias. Jogando fora de casa, a equipe do Criciúma ocupa a 14ª colocação. Em 4 jogos empatou 2 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bahia por 2-0, vitória do Criciúma por 3-2 e vitória do Bahia por 1-0. A equipe do Bahia vem de derrota, perdeu fora de casa para o Tombense por 1-0. E a equipe do Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, vem de derrota em casa, perdeu para o Cruzeiro por 1-0. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Bahia em back. Dando sequência, Novo Horizontino contra o Sampaio Corrêa. A equipe do Novo Horizontino ocupa a 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Sampaio Corrêa na 9ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 15ª colocação. Em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 18ª colocação, são 4 jogos e 4 derrotas. A equipe do Novo Horizontino é favorita com uma odd de 1,75, eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Brusque contra o Náutico. A equipe do Brusque na 13ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Náutico na 17ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Brusque ocupa a 7ª colocação. Em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa, a equipe do Náutico ocupa a 7ª colocação. Em 4 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Brusque por 4-3 e empate por 1-1. A equipe do Brusque vem de derrota, perdeu para o Vasco por 2-0 fora de casa. E a equipe do Náutico vem de empate fora de casa contra o Ituano. Esse jogo vai ser uma briga de foice no escuro, eu vou ficar fora. Dando sequência, Tombense contra o Ituano. O Tombense na 19ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Ituano na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Uma race semelhante nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, a equipe do Tombense ocupa a 17ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória e 4 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Ituano ocupa a 16ª colocação. Em 4 jogos tem 1 empate e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Ituano por 3-0, empate em 1-1 e empate em 0-0. O Tombense vem de vitória, venceu em casa a equipe do Bahia por 1-0 e a equipe do Ituano vem de empate contra o Náutico em casa por 0-0, já não vence aí há 4 jogos. Vou ficar fora desse jogo também. Temos também campeonato colombiano, mas eu vou ficar fora. Então a lista de sábado ficou aí com back Inglaterra, back América Mineiro, back Bahia, over mais de 2 gols Ceará contra o Coritiba, over mais de 2 gols Atlético Goianiense contra o Corinthians e over 2,5 Vancouver contra o Real Salt Lake. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.